Você sabia que Rimuru já ameaçou substituir o Diablo? Em uma certa ocasião, durante uma reunião que Rimuru estava tendo com seus executivos a portas fechadas, algo que é claro sempre acontece, Diablo estava sendo especialmente persistente mais do que o normal, ao insistir em continuar ao lado de Rimuru como a sua escolta. Basicamente, o Rimuru queria que o Diablo saísse da sala por alguns motivos, e o Diablo não queria deixar de ser sua escolta, não queria sair do seu lado. Ele não queria deixar o lado do Rimuru de jeito nenhum. E por causa disso, Rimuru, de maneira muito bem jogada, ameaçou o Diablo substituir ele pela Testarossa, dizendo que iria tornar ela a sua secretária no lugar do demônio, apontando que ela é forte, linda, inteligente e alguém perfeitamente capaz de cumprir esse papel no lugar do Diablo. E como sabemos, um dos maiores medos, não, o maior medo de Diablo é ser substituído por Rimuru ou ser jogado fora por ele, e Rimuru não tem mais utilidade para o demônio. E estar ao lado do seu mestre é a maior felicidade do mundo para ele. E por isso essa ameaça funcionou como se fosse um charme para o Rimuru. Em pânico, Diablo saiu da sala imediatamente. Embora, é claro, fosse apenas uma ameaça, Rimuru não pretendia realmente tirar Diablo como seu secretário e substituir ele por Testarossa. Mas é que para lidar com o Diablo você precisa ir na base da ameaça. Dali, o Diablo saiu correndo e foi parar em algum outro lugar, onde é quase certo que então ele começou a planejar sua vingança contra a Testarossa, porque sabemos que o Diablo é muito, mas muito rancoroso. Então, se Rimuru sugeriu que talvez ela pudesse o substituir, ele faria questão de ir contra ela. Muita coisa de Tensura ainda não apareceu no anime, e é claro que eu venho falar isso pra vocês. Afinal, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo aqui no canal para receber o melhor do mundo otaku, e você não vai se arrepender. Em segundo lugar, você sabia que Rimuru quase foi controlado por Rudra, assim como vários outros personagens? Sabemos hoje em dia que por causa da habilidade de Michael, no caso a habilidade Michael, muitos personagens na obra foram controlados por ela, e alguns que eram controlados por ela controlavam outras pessoas, então muita gente ali era controlada pelo Michael, muita gente. E Rimuru foi um personagem que quase caiu nessa, tendo evitado isso graças a Veldora e seu sacrifício. Basicamente, na guerra contra o Oriente, Valgrind e Veldora entraram em uma batalha insana de dragões verdadeiros, onde surpreendentemente Veldora segurou seu próprio peso contra sua irmã. Mas isso foi até que Tatsuya Kondo interferiu na batalha ao atirar em Veldora com uma bala especial. Bala essa que estava imbuída do poder de Michael, e através dessa bala, Michael assumiu o controle do corpo de Veldora e começou assim a controlar ele, o manipular através de suas habilidades. Quando isso aconteceu, além do grave perigo que ele corria, Veldora sentiu que isso poderia se estender até mesmo a Rimuru através do seu corredor de alma. E assim, para proteger o Rimuru, para impedir que Rimuru fosse controlado por Michael, ele fez o que achou necessário e cortou o corredor de alma entre os dois. E foi por isso que ele cortou o corredor. Isso, é claro, salvou o Rimuru de ser controlado, mas ao mesmo tempo causou uma imensa dor e perda para Rimuru. E por um momento achou que tinha perdido Veldora e entrou em uma fúria nunca vista antes. Mas no fim acabou tudo bem, porque o Rimuru resolveu toda a situação, puniu todos os criminosos e salvou Veldora. E se alguém está se perguntando, amigos? Sim, surpreendentemente, Rimuru poderia sim ter sido manipulado pelo Michael. Isso porque Michael pode controlar qualquer pessoa que possua uma habilidade angelical, e Uriel, que Rimuru possui nessa época, é sim uma habilidade angelical, e assim de fato, Rimuru poderia e iria ser controlado pelo Michael caso Veldora não tivesse cortado o corredor de alma. Em terceiro lugar, você sabia que Danhada é alguém a se respeitar? Embora de início ele parecesse um simples mercador, como já falei em outros vídeos, ele é alguém mega importante dentro do Império do Oriente. Ele era conhecido como o Lorde do Punho, sendo verdadeiramente grande, um dos mais poderosos. Ele é um dos poucos humanos que podem se igualar a um demônio primordial. Claro, ele ainda
não venceu um demônio primordial, mas ele lutou por um bom tempo contra um. E mais do que isso, um demônio primordial que havia sido nomeado e ganhado um corpo. Isso nos mostra a imensa força dele, de suas habilidades e de sua evolução, porque ele não era apenas um humano comum, ele era um humano que estava no topo da evolução humana. Ele, inclusive, embora mais tarde seja revelado que ele também estava sendo controlado por Michael, ele é alguém que estava trabalhando nas sombras atrás de todas as infelizes coincidências que aconteceram com Rimuru. Nós podemos ver que Yuki estava por trás da maior parte das coisas que aconteceu com Rimuru e com Tempest nas primeiras temporadas, os ataques, as invasões e essas paradas. Mas na verdade, Danhada estava atrás de tudo, estando atrás do Yuki. Danhada se mostrou ser alguém bem grande ao controlar o próprio Yuki. Ele é um ancestral vivo nesse mundo, estando vivo há muito tempo e sendo um amigo pessoal do próprio Imperador Rudra desde sempre. Por isso, ele aprendeu a manipular pessoas e situações para tomar vantagem sobre elas sempre. Assim como ele também aprendeu a recuar quando uma situação se tornou perigosa demais para ele. Mesmo que ele fosse um dos mais poderosos artistas marciais do Império e o ex-líder da maior organização e mais forte do Império também, Danhada nunca desistiu de se auto-aperfeiçoar e se melhorar, ficar mais forte e se treinar constantemente para se manter no ápice do seu jogo. E no final de tudo, ele é alguém extremamente leal, já que no final tudo o que ele fez foi pelo seu amigo. Em quarto lugar, você sabia que Testarossa já teve uma amiga mortal? Eu já comentei aqui no canal um pouco sobre o incidente do Lago Tingido de Escarlate, que é em sua boa parte uma história de fundo triste para Testarossa sobre como ela veio para esse mundo uma vez, teve uma amiga e perdeu tudo. Mas naquelas curiosidades eu não entrei muito a fundo na história sobre as duas basicamente. Milhares de anos atrás, Testarossa, a primordial branca que ainda não tinha nome, fez um pacto com o rei de Silberia, onde eles concordaram que ela protegeria sua nação e ajudaria ela a prosperar, para que assim, nessa mesma nação, na família real, um dia um recipiente adequado para ela nascesse. Mais do que adequado, através desse contrato, Testarossa queria que o recipiente perfeito para ela nascesse. Dessa forma, muitas gerações no futuro acabaria nascendo Blanche Nan Silberia, uma garota extremamente parecida com a primordial branca, como se elas fossem gêmeas. Blank obviamente apareceu para Blanche, que era quem ela estava esperando por muito tempo. E ali a primordial ofereceu um desejo para a princesa, e em troca desse desejo, o corpo da princesa seria da primordial no futuro. E isso é claro seguindo o acordo que foi estabelecido há muito tempo. E Blanche, para contrariar as expectativas, pediu por uma amizade, e assim as duas tornaram amigas próximas, onde Blank, no caso Testarossa, ensinaria várias coisas para a princesa enquanto a observava crescer e se desenvolver. Aqui as duas tinham um laço inquebrável, elas eram muito próximas e Testarossa amava essa garota, não no sentido de amor romântico, mas no sentido de amor fraternal. Testarossa realmente formou um vínculo com Blanche, um vínculo inquebrável. Isso foi até que o Império invadiu Silberia, por causa do medo que eles tinham que a Primordial Branca ganhasse um nome enquanto estava ali, assim como aconteceu com Guy Crimson no passado. E depois disso foi onde as coisas começaram a azedar, já que o Império comprou uma briga, matou muita gente, enfureceu a Testarossa, a Blanche morreu, e então, como eu falei na outra curiosidade, a Testarossa encheu esse lugar de sangue, criando assim o incidente do Lago Tingido de Escarlate. Mas essa luta que a Testarossa teve com o Império ficou gravada nos anais da história como um dos incidentes mais terríveis que já aconteceram com eles, mostrando porque até mesmo nos dias de hoje, onde poucas pessoas sabem quem ela, muitos a temem, afinal ela é a primordial branca. Em quinto lugar, você sabe como o Rimuru aprendeu a invocar demônios? Um poder bem simples, mas que quando ele faz coisas milagrosas, como invocar primordiais, por exemplo. E embora no anime não tenha sido muito bem explicado, essa habilidade não apareceu do nada não, meus amigos. Ele aprendeu isso com a ajuda do grande sábio naquela época. Na época em que Rimuru queria ir para o reino de Engrácia, para ser mais fácil e evitar muitos problemas e complicações, ele precisou se tornar um aventureiro. Mas para entrar na guilda de aventureiros, ele precisava passar por um exame esse que inclusive foi cortado do anime também. E esse exame, é claro, foi em Bluemont, no lugar onde o Fuse fica, porque foi Fuse que ajudou ele com os procedimentos necessários. Em seu teste, é Fuse quem lidaria com ele como examinador, enquanto no mangá foi um ex-aventureiro que se retirou porque perdeu um membro. Mas não que isso importe muito, tá? Aqui ele usaria uma magia de invocação para invocar vários monstros para Rimuru
Rimuru derrotar, e quando ele derrotou todos, ele invocou um demônio menor, que seria um teste para Rimuru chegar até o rank B, que era o máximo que ele poderia sem fazer missões especiais. E é claro que o Rimuru derrotou o demônio e conseguiu o rank B na guilda, afinal ele é muito poderoso. Mas aqui foi o primeiro encontro de Rimuru com um demônio real, principalmente com uma invocação, o que o deixou bem animado. E do seu lado, o grande sábio analisou a técnica para invocar os demônios, conseguindo assim replicar ela prontamente e passando conhecimento para o próprio Rimuru, o que permitiu que depois o Rimuru invocasse seus próprios demônios. E inclusive, embora na Light Novel seja Fuse quem testa o Rimuru, no mangá, como um gesto de boa vontade, o Rimuru até mesmo curou a perna do examinador que tinha perdido ela, o que obviamente não é canon, mas é bem legal. E tudo isso, é claro, aconteceu antes do Rimuru se encontrar com o Yuki e com as crianças, porque aqui ele ainda estava no processo de ir para Ingrácia. Em sexto lugar, você sabia que a evolução dos demônios é diferente da hierarquia deles? Em Tensura, porque o autor fez muitos nomes parecidos e repetidos, muita gente acaba ficando confusa com tudo, seja em títulos, em hierarquia, em raças, o que tá acontecendo ali. É muito confuso, eu também já fiquei no passado. A hierarquia dos demônios funciona como um todo através de força, idade e experiência. Basicamente, em hierarquia, o rank primordial é o mais alto de todos. Os primordiais não são uma raça de demônios, não, eles são um título, porque eles são os 7 demônios primordiais, os 7 demônios originais, e assim é um título que abrange apenas os 7. Eles sempre foram e sempre serão os mais poderosos de sua raça. Dessa forma, abaixo deles vem os pré-históricos, que são os arquiduques, duques e marqueses, tendo vivido por mais de 3.000 anos. E então temos os barões, viscondes e condes, que estão entre 100 e 1.000 anos de idade. E então temos os mais novos, que são baronetes e cavaleiros, sendo eles demônios da era moderna, demônios modernos. E isso foi a hierarquia. Agora vamos para as raças e evoluções dos demônios. A progressão é demônio inferior, demônio superior, arquidemônio, lorde demônio e então lorde do mal. E isso é confuso porque existe o título lorde demônio e a raça Lorde Demônio. Mas não, eles não são a mesma coisa e isso confunde muita gente. O título Lorde Demônio é um ranking social que é ganho através da força, enquanto a raça Lorde Demônio é a evolução mais alta que os demônios podem chegar normalmente, onde outro nome para essa raça é Demon Peer. E essa é a evolução mais alta que os demônios normais podem chegar. Então temos a evolução de Lorde do Mal, que é a última evolução demoníaca existente, mas ela está disponível apenas e exclusivamente para os primordiais, já que os mesmos nasceram assim no inferno. Então a diferença entre um primordial, os demônios originais e os demônios comuns é que eles possuem essa evolução a mais, uma evolução exclusiva deles. Isso porque no caso eles nasceram nessa mesma evolução, eles não nasceram como demônios normais, eles nasceram como lordes do mal. Porém, normalmente, quando eles vêm para o mundo material, eles perdem grande parte do seu poder, essa é a lei do mundo. E por isso, embora eles sejam lordes do mal, quando eles são invocados ou vêm para o mundo material, eles se tornam arquidemônios, perdendo grande parte de sua força. Então é por isso que, por mais que os primordiais sejam o ápice dos demônios e nasçam na maior evolução possível, ao vir para esse mundo, eles são enfraquecidos, e então precisam novamente evoluir até se tornarem lordes do mal. É meio estranho como eles são muito poderosos, ficam mais fracos e têm que voltar a ser poderosos, mas é assim que funciona. E agora, você sabia que o Benimaru já derrotou o Zegion? Nesse vídeo você pode conferir tudo sobre isso. Mas não se esquece também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei embaixo, além de comentar qualquer coisa para provar que assistiu até aqui, porque a sua inscrição ajuda muito no meu trabalho. Então, sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.